uma verdade universalmente reconhecida: que um homem solteiro, possuidor de uma grande fortuna, deve estar em busca de uma esposa. É com essa frase que iniciamos a nossa videoaula de hoje. Antes de qualquer coisa, eu queria deixar claro aqui 3 pontos básicos. Primeiro, eu não queria estar aqui. Segundo, isso tudo, né, é porque universitário faz de tudo para ganhar uma nota. Terceiro, Eli, eu não gosto de você. Beijos. Não é nada pessoal, gente, né? Mas vamos ao vídeo. Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre Jane Austen, que é uma escritora inglesa muito importante, e precisamente sobre uma obra denominada Pride and Prejudice, Orgulho e Preconceito. Antes de qualquer coisa, né, como vocês não nos conhecem, nós também não conhecemos vocês, vamos fazer uma breve apresentação. Meu nome é Mona Lisa, mas aqui, né, digamos que hoje eu incorporei um espírito de Elizabeth Bennet, Lizzie para os mais íntimos, uma pessoa que gosta de quebrar padrões e viver a vida conforme suas próprias convicções. isto mesmo. Meu nome é Thaís, mas hoje vocês podem me chamar de Jane. Isto mesmo. Jane Bennet, a romântica da família. E eu me chamo Luziane e ainda não sei, porque todo mundo aqui é um personagem, eu ainda não sei muito bem assim qual é o personagem que eu sou. Kitty ou não, Mary? Pode ser, talvez eu seja, mas não sei, mas vamos lá. E não esquecendo, né, que ainda temos a nossa outra integrante, que é a Lídia. Só que, como a gente vai descobrir aqui, né, já dando um pequeno spoiler, que a Lídia fugiu. E a nossa representante da Lídia também fugiu, sumiu. Está em Londres, é a nossa Mas correspondente. Em Inglaterra. a gente vai tentar ter um contato com ela aqui durante essa videoaula. Vamos ver se vamos Com conseguir. toda certeza. É. Vamos lá. Dando início à nossa videoaula de hoje, a gente vai conhecer um pouco sobre o mundo de Jane Austen. Isso mesmo, a nossa autora de hoje. Quem foi Jane Austen? Jane Austen foi uma escritora inglesa que viveu lá entre os séculos 18 e 19. Ela é considerada por muitos críticos uma das maiores escritoras. Claro, ficando atrás de quem? William Shakespeare. Jane Austen ela nasceu em 1775, na Inglaterra. Ela teve 6 irmãos e uma irmã, da qual ela era muito íntima. Ela é filha do pároco George Austen e Cassandra Leigh. Após a morte do pai de Jane, em 1805, ela, sua irmã e sua mãe, elas saíram do lugar que moravam, Hampshire, e foram morar em uma casa em que seu irmão cedeu a elas, lá em Charlton. Austen, só um detalhe muito importante, né, afinal, ela nunca se casou. Jane, ela se estabeleceu como romancista. Contudo, ela continuou uma vida relativamente isolada. Por que isolada? Porque as mulheres naquela época, elas não poderiam estar acima dos homens. Jane, ela morreu muito jovem, devido a uma doença que afetou ela profundamente. Ela morreu aos 41 anos de idade e ela foi sepultada na catedral da cidade. A fama de Jane, ela perdura até hoje, devido aos seus grandiosos livros, dentre os quais Razão e Sensibilidade, que foi o primeiro livro dela, que foi publicado em 1811. Orgulho e Preconceito, o livro do qual a gente vai tratar daqui a pouco, que ele foi publicado em 1813. Mansfield Park, em 1814, Emma 1815.
Susan, 1818 e vários outros. Estes, da qual citei, foram terminados. Entretanto, há outros, da qual Jane deixou em aberto. E estes livros, eles foram publicados postumamente, isto mesmo. Ela só foi reconhecida após a sua morte, como ocorre, né, geralmente, infelizmente. Bom, Austen, ela se destacou pela sua forma de escrita marcada pela linguagem irônica. Uma outra marca dela que chama a atenção dos leitores é o alto grau de complexidade de seus personagens, que eram contrários aos conceitos daquela época. Bem, o livro foi escrito, é importante falar do contexto em que o livro foi escrito, né? Assim, o livro foi escrito por ela na era vitoriana, né, no século XIX. E vale ressaltar que essa época foi um período de bastante transformação na Inglaterra. E teve, assim, muita inovação, tanto no campo das artes, da literatura, de tudo, né? Teve, assim, uma evolução bastante forte lá. E foi nesse período, justamente, que estava, assim, havendo muitas transformações e tudo mais, que a Jane escreveu o livro Orgulho e Preconceito. O interessante é que o livro foi escrito que reprimia bastante as mulheres. Sim. E é bastante de novo, e é muito de se admirar que ela tenha escrito esse livro, e um livro que ele vai totalmente contra, assim, é uma questão bastante interessante, que o livro ele faz uma afronta direta à sociedade daquela época. Por quê? Porque naquela época a mulher, ela era muito... ela era guardada pro casamento. E somente isso, tipo, uma mulher escrevendo, nossa, quem escrevia eram os homens, quem tinha o domínio das artes eram os homens, quem eram os pastores eram os homens, quem fazia tudo eram os homens. E tipo, a mulher, ela tinha que aprender coisas que tornassem elas atraentes para os homens, que era o ideal era que elas conseguissem arranjar um bom partido, um partido rico, porque a mulher naquela época não tinha importância nenhuma. Vamos falar sobre o livro. A história é uma história bem assim peculiar, é um romance bem romântico. Porque ele é tipo um romance de novela das 6 mesmo. Como é que acontece a história? A história central, ela gira em torno da família Bennet. Eu sempre me atrapalho nesse nome porque é muito complexo. Da família. E aí o que acontece? A mãe, ela quer incansavelmente casar a sua filha mais velha, que é a Jane. E aí eles têm 5 filhas, incluindo a Jane, né? E incluindo a Elizabeth, que é a protagonista da história. As filhas são a Kitty, a Elizabeth, a Jane, a Mary e a Lydia. E, assim, o pai das meninas, ele é, tipo assim, muito por fora desses assuntos, assim, ele fica na biblioteca lendo e tal, e a mulher dele fica o tempo todo nessa, né, de querer casar as filhas e tudo mais. E aí, o que acontece? A filha deles, Elizabeth, não quer essa vida pra ela, de, nossa, ir atrás de um homem rico. Ela é totalmente contra essa questão da mulher ter que ir atrás de um homem pra se casar e tudo mais. Ela não quer isso pra ela. Aí já as outras irmãs são todas assim, querem, né, casar. As outras irmãs dela, realmente, ela é que é contra. A mãe dela não gosta dela, tem uma certa... não gosta da filha dela. E é importante também destacar que a Elizabeth, ela tem muita personalidade. E uma mulher, pra ter personalidade naquela época, era uma coisa assim, né, admirável. Porque a mulher não tinha nada. A mulher era só, nossa, existe pra casar com um homem rico, né? Pra poder me dar bem na vida, né? Tem que me dar com um homem rico. Era assim. E ela era muito opiniosa e tudo mais. E isso é uma característica bem forte da protagonista da história. Aí, esses são os personagens, né? Gira em torno dessa família, porque eles é que têm esses interesses mais. Eles são uma família de classe média, que vive na zona rural da Inglaterra. Aí, o que acontece é que aparecem 2 rapazes, ótimos partidos, excelentes. Foi tudo que a
fala Miss Brenner, né? Bennett. Mrs. Bennett. Bennett. Queria, que era casar a filha dela com um cara bem, né? Bonito. E sensual e rico. rico. Então, aí na verdade, chegou 2 rapazes, né? Lá no lugar onde elas viviam. E, nossa, foi um alvoroço. Vamos lá pra nós termos a oportunidade, né? De conhecer esse povo rico e tudo mais. Sim. Esse é o som da localidade urbana. Porque nós não estamos na localidade rural. Igual a história se passa, mas tudo bem. Aí, voltando para a história. Aí, tudo bem. Os caras ricos, tal. As meninas vão para o baile, tal. Aí, chegando lá, um deles chamou bastante atenção por ser um cara super gentil e tudo mais, que dava atenção a todo mundo e que as pessoas ficaram tudo, nossa, esse cara rico é super gente boa. No entanto, o outro rapaz, que era amigo dele, o Darcy, não era assim. Ele era tipo muito nariz em pé e ele não queria saber de gente que era menos do que ele. Aí, o simpático, que era o Mr. Bingley. Ele e a irmã mais velha da Elizabeth, eles tipo que tiveram assim uma conexão instantânea, né? Tipo, ele gostou dela, ela gostou dele e tudo mais. Foi aquele negócio ali que todo mundo ficou, nossa, vai rolar alguma coisa, vai rolar tal. E no entanto, a Elizabeth ficou feliz, né, pela irmã dela, porque o cara era super legal. Mas ela ficou muito assim, não gostou, a primeira impressão dela que ela teve do cara, ela não gostou do Darcy, porque ele era muito besta e ele ainda falou que ela não era atraente. Ele falou que ela era só tolerável. Mas foi isso, aí ela, nossa, não gostei desse cara, porque ele... Aí ela foi e quis ser, né, dar um fora nele também, né, porque ele... Quem é que ele pensa que ele é? Ela pensou assim, né, porque ele é rico, mas ele não é dono do mundo. Aí tudo bem, aí teve o baile e tal. E aí teve esse acontecimento e a Jane, ela já ficou tipo que comprometida com o outro cara e tal. Aí depois apareceu o primo delas, o primo distante, que tinha domínio de toda a propriedade do pai dela, porque as meninas não podiam. E aí ele foi falar umas coisas, conversando com a Elizabeth no outro baile, foi? Numa festa também. E aí ele foi, conversou com a Elizabeth. E aí acabou que ele acabou falando umas coisas e tal. Ele era todo metido também, o primo dela. E aí o que aconteceu foi que ele tinha, né, um interesse na Elizabeth também. E aí, no caso, a menina já estava comprometida, a Jane. E ele fez proposta de casamento pra Elizabeth. E a Elizabeth não aceitou. E aí ele ficou super, nossa, eu acho que ela tá fingindo que ela... Isso. É porque as mulheres, ele falou, né, que as mulheres não, elas primeiro elas dizem que não quer, mas depois elas querem. E não era, né? Aí a Elizabeth foi, teve pulso firme e falou, não, eu não quero você. E aí ele ficou super ofendido. E aí ele foi e retirou o pedido. A Elizabeth, ela encontrou um cara que ela sentiu atração por ele, só que ele era pobre, né? Ele não era rico. Era o oficial? É, o oficial. Wickham. E aí ela sentiu, assim, uma coisa assim, né, por ele. Relativamente sentiu, sim. Mas aí ele era falso, né? Muito falso, gente. Ele começou, inclusive, a inventar várias histórias envolvendo o Darcy. E aí foi o que fez ela ficar com mais raiva dele, porque ela acreditou nele, né? Porque, tipo, a primeira impressão que ela teve do Darcy foi justamente ele era orgulhoso, pretencioso, nada. E facilitou quando ela foi acreditar no outro. Porque, claro que, nossa, esse cara parece tão gente boa. Claro que ele tá falando a verdade e o Darcy não vale nada. E aí foi isso. Aí ela ficou mais chateada. E nesse momento que ela tava assim, bastante com esse sentimento dela, que eu acho que desde o começo ela já deveria sentir alguma coisa pelo Darcy, não sei. Talvez. E ele tinha por ela, mas ele não queria admitir, né? Porque, nossa, uma menina pobre. E eu, um cara rico. Não se compara, não dá certo. E aí, com o passar do tempo, ela foi ficando com mais raiva dele, né? E aí, mesmo assim, eles se falavam, se toleravam às vezes, né? Ainda chegou a dançar com ele algumas outras vezes, mas ela não gostava dele. Aí ela foi e ficou com raiva dele e ele gostava assim um pouco dela, mas não queria. E pra vocês verem, ele era assim... preconceituoso, orgulhoso e também preconceituoso, né? Porque ele não conhecia a família e ele julgava porque elas eram pobres. Aí, tipo, não quero chegar perto desse povo porque eles são pobres, só isso. E ele influenciou o amigo dele a se afastar
da Jane. Jane, que ele se gostava de verdade, mas ele colocou muitas dúvidas, muitos questionamentos, sim, e ele acabou junto indo com embora, o que deixou a a Jane Caroline. muito triste. Isso, É interessante é que ele falou pro amigo dele que não era bom ele casar com uma moça como a Jane, e no entanto ele fez o pedido de casamento pra Elisa, né? É, né? Não faz nenhum Contraditório sentido, né? isso, gente. Não faz Muito sentido nenhum. Igual essa videoaula aqui, ó. Não faz sentido. Isso mesmo. Pois é, gente, mas é assim a vida. Aí ele pediu ela em casamento, né? Depois de muitos acontecimentos, porque vocês lendo o livro, vocês vão ver que existem muitos acontecimentos, muita coisa acontece, enrola e tudo mais. Então o que acontece é que ele pediu ela em casamento e ela não aceitou. Lídia, ela fugiu. E o que que acontece? Quando a moça foge com um rapaz, Uma naquela desonra pra época, família. nossa, é uma Todo desonra mundo daquela. entre Gente, não pânico. acredito, a família tá desgraçada, minhas filhas não vão mais casar. Era isso mesmo. E Darcy, para reparar isso, ajudou Lídia a se casar com um oficial, para que assim a família não melhorasse a sua reputação diante da sociedade. Foi isso. Aí, depois de tudo, né, ela negou o primeiro pedido, mas aí depois de muita coisa, acabou ela vendo o outro lado dele e tudo Sim, ela mais. descobriu, né, que ele ajudou a irmã dela. É, e também isso porque a irmã dela era muito importante pra ela, né? Ela gostava muito da irmã, elas eram muito apegadas. E aí ela foi e acabou, né, perdoando e ela resolveu aceitar. Mas é importante deixar que ela não casou porque outras pessoas quiseram que ela casasse. Ela casou porque ela quis, foi uma escolha dela. Então, a história, mas é isso, né? Quem quiser mais detalhes, lê o livro, porque... É muito interessante. Agora, né, a gente vai falar um pouco sobre os personagens. Mas eu não quero falar sobre os personagens. Também não. Eu também não gosto de falar de personagens. Não, Olha, eu já acho, falou muito. eu acho que agora é hora da gente procurar a Lídia. Vamos ver se nós E a conseguimos gente contato. conseguir contato com ela, porque eu acho que ela é a pessoa perfeita pra falar sobre os personagens. Personagens. A gente vai falar sobre os personagens. A gente não. Eu vou falar sobre os personagens, porque como vocês podem ver, eu estou aqui sozinha e Deus defenderá de aparecer outra coisa aqui atrás. Porque não. O livro, ele tem vários personagens. Alguns personagens são importantes e desempenham funções importantes. Funções que, de uma forma ou de outra, acarretam no desenrolar do romance de Elizabeth e de Darcy. Há outros personagens, porém, que são apetrechos. Eu considero personagens apetrechos. Jamile, por quê? Porque eles não vão ter aquela participação efetiva ali dentro. Eu acho a presença da Luísa, que é a irmã do Bingley, desnecessária. Assim, é importante ela colocar ali que sim, ele tem outra irmã. No entanto, ela não desenvolve um grande papel ali. Semelhante a Luísa e o seu marido, é uma das mais novas da família Bennet, a Kitty. A Kitty, ela é apagada pelas outras irmãs. Eu considero os personagens praticamente divididos em 3 grandes grupos, que são as 3 famílias. Como é uma obra lá do século XIX, ela tem bem essa pegada de família. E a gente considera, Jamile, quais são esses grupos? Família Bennet, família Bingley e a família de Darcy. A família de Darcy é basicamente Darcy, sua irmã, e eu vou incluir nesse grupo a Catherine, a tia de Darcy. A filha dela não, mas ela, porque ela acaba desempenhando um papel até importante. Bingley, que é Charles Bingley, a irmã dele, a Caroline Bingley, e a Luísa. Luísa já recebe outro sobrenome porque ela já é casada, certo? Ela o acompanha, mas ela já é casada, então ela recebe um sobrenome diferente. E os Bennet, que são praticamente uma família de 7 membros, o senhor e a senhora Bennet, e as 5 Bennet. E as 5 Bennet são Elizabeth, que é a principal, mas mais velha que ela tem a Jane. Então é Jane, Elizabeth, Mary, Kit e Lydia. Elizabeth é a personagem principal. E aí eu já trago quem é Elizabeth. Elizabeth é aquela personagem moça de 20 anos quando a história começa, muito orgulhosa, pois se engana assim redondamente quem acha que só Darcy é orgulhoso. Não, Darcy não é orgulhoso sozinho. Elizabeth é muito orgulhosa. Ela, em todos os tempos, ela, como é que eu posso dizer? Não leva desaforo para casa. É uma pessoa altiva até e corajosa. Você percebe essa coragem dela quando ela dispensa o pedido de casamento do primo dela e quando ela
quando ela mais tarde, ela enfrenta realmente a Catherine, a tia de Darcy. Note-se, é importante notar, que ela é uma mulher à frente do seu tempo, bem como o pai dela. O Sr. Bennet, que é o pai lá da família, ele é um homem também que eu não sei se ele eu diria que ele se encaixa na história perfeitamente, mas para a sociedade ele tem padrões muito modernos, pois ele não quer que nenhuma das filhas dele case por interesse. Já cabe voltar, o Sr. Bennet é o contrário da mãe delas. A mãe dela quer a todo custo que as filhas casem e casem com homens ricos para que elas possam abrir caminho para as mais novas. Tanto que você percebe o quanto a senhora Bennet insiste no relacionamento de Jane e de Bingley. A gente tem Darcy, um cara de 27 anos, com uma posição elevada social, assim, uma posição social bem elevada, mas contido, reservado, orgulhoso. E até preconceituoso, porque ele é bem claro quando ele diz para Elizabeth que ele não poderia se orgulhar em sentir o que sentia por alguém com uma condição social tão inferior à dele quanto ela. Tá certo? Então a gente tem essa personalidade para esse personagem. Elizabeth também, como personagem, ela também é bem orgulhosa. Sou apaixonada por um momento que ela se revela, quando ela diz que poderia perdoar facilmente todo o orgulho do Sr. Darcy, se o orgulho dele não mortificasse o dela. E Darcy realmente a mortifica quando ele diz que ela é tolerável, mas não bela o suficiente para tentá-lo. Então, a gente tem uma personalidade realmente orgulhosa, preconceituosa. É essa personagem de Elizabeth, com relação a Darcy. Mas ela também é aquela personagem, como é que eu posso dizer, bem voltada para a família. Ela se preocupa muito com as irmãs, ela se preocupa bastante, ela chega a sofrer pelo sofrimento da Jane, mas e ela defende a sua família. Quando, por exemplo, em conversa com Catherine, ela pergunta por se a mãe não tinha um governante, alguém para instruí-las. Ela diz com muita altivez que não, que a mãe dela as criou sozinha. E é interessante que ela desafia. Há uma conversa em que você nota que ela mesma diz, parece que Catherine nunca foi desafiada ou nunca foi contrariada. Elizabeth faz isso. E Elizabeth é aquela personagem que você vai descobrindo as coisas na obra ao mesmo tempo que ela. Quando as coisas são reveladas a Elizabeth, também são reveladas a nós leitores, geralmente por meio de uma conversa ou de uma carta. Então a gente vai acompanhando a obra junto com ela. Bem, gente, depois de termos falado sobre contexto histórico, sobre a autora do livro, sobre um pouco de orgulho e preconceito, o enredo, falar um pouco sobre os temas. Tchan, 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 tchan. Eu acho que vocês já devem ter percebido quais são os temas, né? Certeza. Bom, um dos temas, dos vários que tem no livro que a autora aborda, é a temática da herança. A herança naquela época era assim, que na verdade a gente conhece, é conhecido naquela época como morgádio. O que é o morgádio? Tinha uma família e caso a esposa não tivesse filhos homens, a herança do pai das meninas não iria para elas. A herança, ela iria para o parente mais próximo da família. Do pai. Família. Mas tem uma ainda mais enfática no livro,
que é a temática do casamento. Como era que Jane Austen via o casamento? Eu falei que Jane Austen não se casou. Pois é, a mulher solteira naquela época não era bem vista. O casamento era movido pelo interesse, né? Como a Jane ela vai abordar aqui. Na família Bennet, a mãe, ela é um exemplo claro do conservadorismo daquela época. Por quê? Ela era aquela mulher dedicada à família, recatada. Ela seguia os padrões daquela sociedade, né? Em que a mulher era recatada. Aí já vemos a parte, né? Da crítica que Jane faz à família, né, em querer a todo momento estar ali empurrando a mulher, a sua filha, para um casamento movido pelo interesse. Mas o que acontece? Nessa crítica que Jane Austen faz ao casamento, essa questão das mulheres que querem todo o tempo estar ali correndo atrás de um marido para sustentar ela, sem levar em conta o amor. Jane Austen, ela criticou muito essa questão do casamento, o que ocorria na sociedade da época, como eu falei a história dela, né? E ela colocou isso dentro do livro, realmente para que a gente visse como era a sociedade naquela época, como era tratada a questão do casamento. Ela faz essa crítica a isso. Tinha como temática o orgulho e o preconceito, que como foi falado, Darcy, ele era orgulhoso, porque ele era, assim, rico, né? Assim, ele não ligava para a classe menos favorecida. E Lizzie, ela era muito preconceituosa por conta dessa primeira impressão que ela teve dele. Tem que lembrar também que não só Lizzie tinha preconceitos, tá? As pessoas das classes sociais mais altas, sim, é um outro tema, classe social, uma questão que ocorria realmente naquela época que Jane quis retratar nesse romance, que a pessoa de classe alta não poderia casar com a pessoa de classe baixa. Isso, né, não era bem visto na sociedade da época. Então, vamos falar um pouco sobre os símbolos presentes nessa obra. Em uma primeira leitura, em uma primeira, né, pesquisa e tal, a gente pode encontrar dois polos distintos. O primeiro polo é de que orgulho e preconceito não teria símbolos, porque símbolos eles seriam mais presentes em livros, em histórias, né, descritivas, em que teria um objeto, e que esse objeto ele fosse sempre remetido e a gente ia conhecer, né, um pouco da simbologia através daquele objeto descrito. Só que o livro ele é composto por diálogos, né, basicamente mais diálogos entre os personagens. Então a gente podia atribuir aí que ele não teria símbolos. Mas diferente disso, a gente pode atribuir a ele que ele é cheio de símbolos e ele se concentra justamente nos personagens. E aí, aprofundando ainda mais a leitura e os estudos sobre orgulho e preconceito, a gente definiu um parâmetro que os símbolos, né, o símbolo nessa história vão ser as casas. Como assim as casas? Vocês lembram, né, dos personagens que a gente já veio contando aqui ao longo da história? Então, eles têm, né, uma casa e é interessante que as propriedades, né, naquela época e tal, tinham um nome. E aí é pela grandiosidade dessas casas que a gente vai ter muito dos personagens. É como se as casas representassem os personagens. E a evolução, né, de certa forma, dos personagens vai muito de encontro às visitas nas casas um dos outros e como isso vai se articulando. Como assim, Mona Lisa? Vou tentar explicar melhor. A gente tem primeiro a casa dos Bennet. A casa dos Bennet, que é Longbourn, ela é uma casa mais simples, é uma casa do campo, é uma casa mais, né, pitoresca, simplória. E nisso também a gente introduz o tipo de pessoa que tem lá, sabe? Realmente também esse tipo de pessoa que é da classe média, como a gente já falou, da classe média baixa, né? Eles não são, assim, ricos e tal, mas eles têm um nome. E nessa casa a gente vê que é tudo um pouco mais simples, embora, né, as meninas e a mãe delas, né, principalmente, queira o casamento bom para as filhas e tal, mas a gente tem na visão da casa, essa casa mais simples, essa casa do campo,
Essa casa que não é tão grandiosa como as outras que vão surgir. Porque depois dela a gente tem a casa dos Bingley. E lá na casa dos Bingleys, que é Northfield Park, é uma casa alegre. Que nem o Bingley. O Bingley a gente vai ver que ele é muito convidativo, que ele gosta das pessoas. Grande, sim, uma casa que ele oferece bailes. É uma casa que, de certa forma, as pessoas se sentem à vontade, igual era ele. Ou seja, as casas vão representar os moradores das casas. A gente tem a Lady Catherine. A Lady Catherine, ela tem a casa dela, né, e que é chamada a Rosings Park. E é uma casa grandiosa. Uma casa com mobílias caríssimas. Só que essa Lady, né, a Lady Catherine, ela se traduz como arrogante. A casa dela é muito bela e muito sofisticada por fora, sabe? Tipo, ela traduz nessa personagem dela essa alta valorização de que, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu possuo isso, eu possuo aquilo, minha casa é enorme, eu tenho essa mobília de tantos reais. E ela se comporta como essa classe da aristocracia que realmente rebaixa as classes menores, né? As outras classes, ela tem muito disso. E é engraçado que é como se fosse um anexo da casa dela. As meninas falaram muito do Mr. Collins. E ele mora, antes dele ir lá, né, paquerar a Elizabeth, se casar com a Charlotte, antes desse auê todo que a gente já comentou, ele é pároco e ele mora justamente, é como se fosse um anexo da casa da Lady Catherine. E é engraçado que isso traduz muito dele de sempre estar na aba dos grandões, sempre estar na aba dos que eram da classe superior. E por último, a gente vai ter a casa do Mr. Darcy, que é Pemberley. Gente, Pemberley é o sonho. É uma casa maravilhosa, um verdadeiro palácio. E é interessante que as meninas, a gente ficou até brincando aqui, né? Que, tipo, Elizabeth, né? Não deu o primeiro fora nele e tal. E ela conheceu a casa. E ela já ficou assim, né? Mas e aí? Mas não é tanto porque a casa era grandiosa ou isso. Porque, tipo, quanto mais ela conhecia da casa e via que era uma casa agradável, que tinha um jardim imenso, era ao mesmo tempo que ela conhecia o Mr. Darcy. E isso é muito interessante, porque é como a primeira visão. Assim como a primeira visão da casa é a primeira visão do Darcy, que é alguém muito rico, muito distinto, muito culto e que está muito distante da realidade das outras pessoas e que por isso se acha no direito de rebaixar as outras pessoas, de não achar as pessoas com o mesmo valor, né? Só que aí, quando ela vai conhecendo Darcy, é como se ela fosse entrando na casa, tipo, eles são como se fosse um sol. E aí ela vai conhecendo mais de Pemberley, a mesma época que ela conhece mais de Darcy, e aí ela vai quebrando todos esses preconceitos que ela tinha sobre ele, vão sendo quebrados ao mesmo tempo em que ela vai conhecendo a casa. Então, a gente pode atribuir, né, que a simbologia aí da história do livro vai sempre estar voltada para as casas. As casas, elas vão ser, né, tipo, o nosso objeto, o nosso símbolo, e que cada habitante daquela determinada casa vai ser lido, pode ser visto através da própria casa, né? É isso que a gente encontra de símbolo na obra. E só para fechar, né, a nossa videoaula, a gente queria falar um pouquinho só sobre as várias adaptações de Orgulho e Preconceito. A gente falou que ele é um livro conhecidíssimo no mundo inteiro e sofreu várias adaptações. Eu não sei se dá pra perceber, né, mas aqui a gente tá rodeado, e isso aqui não é nem metade do que tem de livros. Por exemplo, um muito famoso, que aí virou filme também, né, tipo Orgulho e Preconceito também tem filme, e tem também Orgulho, Preconceito e Zumbis.
Né, que é tipo, é realmente recontando essa história, só que colocando, né, zumbis ali no meio, porque o pessoal achou que tava, né, precisava de um pouquinho de sangue. Eu sou desse pessoal, né, que gosta assim de um pouquinho de sangue, uma Não tragédia, Eu não gosto. uma tristeza, sabe, uma coisa assim pra dar, sabe, um gostinho a mais, é só um tempero, né. Gente, e tem várias outras, e muitas Sim. outras, e Jane Austen é maravilhosa. Gente, não tem como explicar o que uma mulher daquela época, né, conseguiu fazer, sabe? Ela Conseguiu evolucionou. imprimir isso em uma obra, conseguiu ir contra todos os padrões da sociedade, sem sair do padrão. Porque é interessante, tipo, ela sai de todos os padrões e no final as personagens dela ainda terminam casadas. Sim. Porque o casamento, querendo ou não, era o que garantia a sobrevivência dessas mulheres. Elas não podiam simplesmente, eu não vou casar e ficar bem. Porque elas não podiam fazer muita coisa. Era a válvula de escape delas, né? Para poder sobreviver. Só que ela faz isso de uma forma grandiosa, de uma forma tão espetacular, que é isso que torna Jane Austen o que ela é hoje, a grande Jane Austen, né? Grandioso. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, imenso vídeo. Um pouquinho grandinho. E a gente não falou nem um terço do que a gente queria falar, acreditem. No mais, queria agradecer a atenção de vocês, se vocês ficaram conosco até o fim do vídeo. Sim. Deixa aquele like. Isso, eu sempre quis dizer isso. like, tá? Compartilha com os amigos. Deixa seus comentários sobre o que acharam. Se já leram Jane Austen, se ficaram com vontade. Se quiser também dar crítica construtiva, pode dar. Se for destrutiva, eu não vou ligar que eu não vou nem ler. Isso aí. É isso aí. Então, beijinhos. E nos vemos numa próxima, mas eu acho que não.